Olá, eu sou Rodrigo Andrade, diretor de inovação e transformação digital na FNC IT. Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o nosso expertise em transformação digital aplicada a Customer Experience e a marketing, né? Nós vemos aí que os profissionais de marketing são um dos que mais procuram informações sobre novas tecnologias, estão aí lutando diariamente para se manterem atualizados, se manterem antenados no que a tecnologia está e pode oferecer para o dia a dia desses profissionais. Então hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o conceito de transformação digital e como que o mercado já tem aplicado a tecnologia para levar essa melhor experiência aos usuários e aos clientes finais. Tá? Então hoje a nossa ideia aqui é falar bastante sobre Kodak, sobre Blockbuster, que eu acho que são os exemplos que vocês nunca conhecem, nunca ouviram falar. Então vamos falar bastante sobre isso, tá ok? Vamos lá. Brincadeira. Brincadeira. É impressionante como 90% das palestras relacionadas à inovação a gente vê as pessoas falando de Blockbuster e de Kodak. Então podem ficar tranquilos que essa não é a ideia. Aqui é um bate-papo totalmente informal, onde eu vou trazer para vocês algumas coisas concretas, experiências e ficar aberto a ajudá-los a dar uma consultoria caso vocês necessitem e sintam essa confiança no nosso trabalho, tá bom? Então aqui é só uma brincadeirinha para começar descontraindo. Inicialmente eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o que é transformação digital. E aí, se vocês olharem no mercado, se vocês procurarem no Google, existem uma série de definições diferentes. E eu não posso nem dizer qual está certa, qual que está errada, porque é tudo uma questão de perspectiva, né? Então, transformação digital para uns é diferente de transformação digital para outros. Então, se você de repente pega uma lojinha pequena que nunca teve nada informatizado no computador, de repente começou a usar Excel para controlar suas contas, ela está fazendo uma baita transformação digital na perspectiva dela, né? Então, para outras empresas totalmente informatizadas, modernas, transformação digital já pode ser algo relacionado à automatização, à robotização, à inteligência artificial, enfim, uma série de outras coisas um pouco mais avançadas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o termo transformação digital ele vai muito de acordo com a perspectiva de cada empresa. A minha definição é essa que está na tela. Transformação digital é o emprego de tecnologia para resolver problemas, otimizar processos, experiências e resultados. Tá? Então, eu uso tecnologia para melhorar alguma coisa, para otimizar alguma coisa. Isso é um conceito bastante amplo e que eu acredito que abrange aí todas as pessoas que de alguma forma falam um pouco diferente. Na prática, é o uso de tecnologia para melhorar a nossa vida. Então, exemplos práticos que todos vocês conhecem, né? Por exemplo, vamos falar de algumas. Aqui eu coloco algumas tecnologias, né, as mais usadas para transformação digital, como Bitcoin, Big Data, inteligência artificial, IoT, realidade aumentada, realidade virtual, automatização de processos. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas para dar exemplos práticos de como a tecnologia transformou o nosso dia a dia, é só olhar, por exemplo, o iFood, que todos vocês conhecem com certeza. O iFood é uma transformação digital. Hoje são poucas pessoas, eu aposto que quem está assistindo aqui, a maior parte das pessoas não gostam mais de pegar um telefone e ligar para um restaurante, para uma pizzaria, de decorar o cardápio ou de repente ter aqueles folhetos com cardápio de sabores de pizza, escolher ali, ligar para, eu quero esse. Eu acho que isso não existe mais, né? Até existe, mas com menos frequência de se ver. Então hoje todo mundo prefere pegar um aplicativo, escolhe no cardápio do aplicativo, paga pelo aplicativo, consegue ver quando está chegando. Então isso é uma transformação digital. A gente usou tecnologia para a tecnologia oferecer uma melhor experiência, melhorar um processo, melhorar até mesmo um resultado, né? Porque se você pegar, por exemplo, um restaurante que não está no iFood,
Hoje em dia ele tem menos resultado no delivery, muito provavelmente, do que o vizinho do lado que está no iFood, né? A não ser que ele tenha um baita nome, etc. Então, esse é um exemplo clássico, um exemplo do dia a dia de cada um de vocês. Aí podem me falar, poxa, você não quis falar de Blockbuster e de Kodak, mas usou o iFood está batido. Tudo bem, então vamos falar um pouquinho sobre um não batido. Imaginem um hospital, imaginem um paciente internado no hospital com alguma dificuldade de locomoção, que precise ter um enfermeira ou um acompanhante ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo com alguma coisa. Imagine que esse paciente não tem essa pessoa à disposição 24 horas e também não vai ter enfermeira 24 horas. O que acaba acontecendo? O paciente acredita que está bem, levanta da cama, acaba sentindo uma fraqueza, uma tontura e cai. Hoje, nós já temos tecnologia para auxiliar nessa questão. Então, por exemplo, a FNC desenvolveu um produto chamado SVR que usa inteligência artificial, computação visual para isso, para analisar imagens de câmeras, e se o paciente estiver fazendo qualquer tipo de movimento que possa representar risco de queda, esse paciente vai ser ajudado porque um alerta é mandado para a enfermeira. Então aqui na tela vocês estão vendo só um exemplo de como ele funciona. Ele identifica o paciente sentado, quem é o acompanhante, quem é o funcionário, e ele só detecta e alerta em vermelho se o paciente de repente tentar levantar da cama, baixar a grade. Então é o uso de tecnologia para fazer algo que antes eu precisava ter alguém ali 24 horas por dia. É a transformação digital, é o uso de tecnologia para oferecer uma melhor experiência. Tá? Então isso é transformação digital. É de alguma forma usar a tecnologia para isso. E o que vem a ser a Customer Experience, né? A experiência de cliente? Eu poderia colocar a experiência do cliente, mas como todo mundo fala o termo em inglês, Customer Experience, eu quis entrar na moda também usar o termo Customer Experience. A experiência do cliente, acho que o nome, né, o termo já diz. Experiência do cliente é a forma como o cliente vai nos ver. Vai ver nossa empresa, vai ver nosso produto, o nosso serviço. Eu tenho uma definição na tela aqui, né? CX, Customer Experience, é a percepção de seus clientes sobre a sua empresa e ou a percepção sobre os seus serviços. E essas percepções, isso é bastante importante, aliás é o mais importante, essas percepções afetam a forma como o seu cliente vai se comportar, como ele constrói as memórias e os sentimentos e como ele vai definir se vai ou não ser leal e fiel à sua marca, à sua empresa. Né? Então, de forma prática, nós gostamos de ter boas experiências. Quando nós temos uma experiência ruim, como qualquer serviço ou com qualquer empresa, nós ficamos ali tendenciosos a reclamar ou mesmo a não voltar. Né? Então, essa experiência do cliente é algo que todas as grandes empresas já estão olhando há bastante tempo. Porém, algo que é relativamente novo, não é novo de um ano para cá, já de alguns anos, mas é algo que se tornou uma tendência, é as empresas serem o que chamamos de customer-centric, que é centrada ao cliente. Né? O que isso quer dizer na prática? É que todas as empresas que são centradas ao cliente, elas planejam os serviços, planejam as suas políticas pensando na satisfação e no bem-estar do seu cliente final. Isso parece muito óbvio, mas acreditem, não é óbvio. Muitas vezes, antigamente, né, até pouco tempo, isso não era tão óbvio. Até pouco tempo as empresas pensavam muito mais em lucro, muito mais somente em lucro, na verdade, e muito menos, será que o meu cliente está gostando disso? Será que a experiência dele está sendo boa? Né? Hoje não. Hoje todas as empresas que se prezem estão centradas a cliente, estão pensando como que meu cliente vai reagir a isso. E é muito importante a gente ter em mente que nossos clientes buscam conveniência. Né? Um exemplo muito prático disso, quem já é usuário de e-commerce há muito tempo sabe o que eu vou falar. Há muitos anos atrás, quando nós pensávamos em fazer uma compra na internet, era uma luta. Nós tínhamos que escolher o produto, fazer um cadastro gigantesco,
passávamos por ali por uns 4 ou 5 processos. Hoje, pensando na conveniência, na experiência do cliente, os grandes sites têm a opção de compra rápida, com 1, 2 cliques. Né? Compre com um clique, compre com 2 cliques, já está ali na tela, já pagou, passou o cartão e acabou. Isso é conveniência. Né? O nosso cliente ele quer essa rapidez. Então nós temos que sempre pensar nisso. Montamos um aplicativo. Se as nossas funcionalidades desse aplicativo estão escondidas dentro de um menu, que abre uma outra janela, que abre um outro menu, o cliente não vai nem achar onde estão as coisas que a gente quer oferecer, né? E muito menos procurar. Então as coisas têm que estarem ali visuais, de forma rápida, com acesso rápido. Isso é pensar no cliente, né? Isso é pensar na conveniência do nosso cliente. Então, Customer Experience hoje em dia está muito entrelaçado com essa política, esse modelo de negócio, pensando na satisfação dos nossos clientes. E só para corroborar, né, com essa minha opinião e trazer para vocês dados que mostram o quanto isso tem feito sucesso no mercado, eu trouxe aqui um dado bastante importante para vocês. Hoje, no mundo, existem mais de 600 empresas que são consideradas unicórnios. Para quem não conhece o termo unicórnio, são aquelas empresas que começaram pequeno, aí na garagem, startup, e que hoje já tem o seu valor de mercado avaliado em mais de $1 bilhão. Hoje já existem no mundo mais de 600 empresas que se caracterizam como unicórnios. E eu trouxe aqui o logo de algumas destas empresas que são mais comuns aqui a nós brasileiros, né? Uma é o próprio iFood, que a gente já citou aqui, o Airbnb. Então pensa no negócio do Airbnb. Ele inventou um novo negócio? Não, já existia negócio de hospedagem há muitos anos. Então ele inventou a hospedagem pela internet? Também não. Você já conseguia navegar pela internet e reservar um hotel. O que ele inventou, tudo bem, teve um negócio que são casas, não são hotéis, não são somente hotéis, etc. Mas são formas mais convenientes de se trabalhar, de se reservar um serviço, de se pagar um serviço, de se oferecer a própria casa como uma oferta de aluguel. Ele mudou a forma como as pessoas estão reservando lugares, como estão reservando lugares para ficar. Ele não inventou um novo negócio. Se você pegar 99 Táxi, ela inventou o táxi? Não, o serviço de táxi existe há décadas. O que ela mostrou foi uma forma conveniente de se pedir um táxi ou se pedir um carro, como Uber, por exemplo, a mesma coisa. Uber também não inventou nada. Então eu consigo pelo aplicativo, eu peço o meu carro, eu sei quanto que eu vou pagar com antecedência, eu sei quanto tempo o motorista vai demorar para chegar onde eu estou, eu sei quanto tempo eu vou demorar para chegar no destino. Tudo isso é conveniência, né? Tudo isso é conveniência. O ser humano, ele é, por característica, né, muito ansioso. Então, a partir do momento que eu tenho na palma da minha mão informações sobre valores, sobre onde eu vou chegar, que horas que eu vou chegar, que horas que o carro vem me buscar, aquilo em mim já é um gatilho mental para falar, nossa, estou tranquilo, estou sendo bem tratado, sei onde eu vou chegar, sei quanto que eu vou gastar. Isso tudo é conveniência. Pense na Gympass. O que a Gympass ofereceu? Eles inventaram, eles têm uma rede de academia, a Gympass? A Gympass, ela oferece academia para as pessoas em qualquer bairro, em qualquer cidade. Conveniência. Então tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é para provar o quanto estas empresas decolaram, fizeram um sucesso gigantesco, sem precisar inventar um negócio novo, sem precisar ser revolucionário com alguma coisa. O que elas pensaram? Se colocaram na jornada do cliente e falaram, como que eu vou oferecer uma melhor jornada para o meu cliente? Isso é experiência do cliente. Isso é experiência do cliente voltada, né, customer centric, voltada, centrada ao cliente, né? O quinto andar, caso vocês não conheçam também, mesma coisa. É muito mais conveniente você locar um imóvel agora pelo quinto andar, tudo online, sem burocracia, é muito mais fácil. Então pensem sempre nisso, tá? Aqui são os casos, claro,
que já viraram unicórnio, então é fácil falar de quem já fez sucesso, mas são exemplos para nos fazerem refletir, né? Não são empresas que reinventaram a roda, são empresas que pensaram uma forma melhor dessa roda rodar, tá? É isso, esse é o principal recado que eu gostaria de dar para vocês nesses fundamentos relacionados à experiência do cliente e transformação digital. E para vocês terem uma ideia do quanto isso impacta, a PwC fez uma pesquisa em diversos países e perguntou quanto a experiência do cliente impacta para o cliente tomar uma decisão em relação à compra, a voltar a comprar em algum lugar ou indicar uma loja, quanto que a boa experiência pode impactar. E os entrevistados, vocês podem ver aqui nesse gráfico, a maior parte esmagadora, né, falando de Brasil especificamente, 89%. É o país onde mais a experiência ou a boa experiência pode impactar na volta, na fidelização e na decisão de compra do nosso cliente. Então, você investir em Customer Experience, você está investindo em satisfação do cliente, você está investindo em fidelização desse cliente, né, retenção do cliente, e por que não, isso é um dado bem importante, você está investindo sim em cross-selling e upselling. Isso é essencial. A satisfação do cliente pode te fazer vender mais. Guardem isso, tá? E um último dado sobre a experiência do cliente: 1 a cada 26 clientes insatisfeitos reclamam, os outros não falam nada. Você perde o seu cliente e nem vai ficar sabendo a razão. Tá? Então, invistam em experiência do cliente. Pensem, repensem toda a jornada do cliente de vocês para se colocarem, né? É uma palavra da moda, mas tenham empatia, tentem entender como o cliente de vocês está tendo a experiência nos serviços que vocês estão oferecendo, tá bom? Fundamentos colocados, gostaria de falar um pouquinho agora sobre como a tecnologia tem ajudado na área de marketing e experiência do cliente. Eu dividi aqui em alguns pilares. O primeiro deles é criação de conteúdo. Então hoje a tecnologia ela já consegue ajudar a criar conteúdo. Falando até não só conteúdo de marketing, né? Se você hoje dá uma pesquisada, você vai ver que alguns grandes jornais, New York Times, Washington Post, The Guardian, a maioria dos grandes jornais já possuem inteligência artificial para criar conteúdo, para criar artigo. Como especialista em tecnologia, em IA, eu tenho algumas reservas, né, algumas considerações em relação a esse tipo de utilização. Eu acredito que tem que ser feito com ressalva, né? Nunca vai ter a criatividade de um ser humano, nunca vai poder ponderar algumas coisas que o ser humano pondera, nunca vai ter o feeling que um ser humano tem. Eu só trouxe para vocês saberem que já existe esse tipo de tecnologia para fazer isso. E na área de marketing também. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas já é usado esse tipo de tecnologia para gerar conteúdo. Não só gerar conteúdo, mas também gerar conteúdo otimizado e customizado para os nossos clientes. Tá? Então, esse é o primeiro pilar que eu gostaria de trazer. O segundo pilar é para automação de processos. Então, hoje, muitas coisas que os profissionais fazem na mão, na unha, né, para usar o termo que a gente usa, a gente consegue automatizar com RPA, ou consegue automatizar realmente até com inteligência artificial em conjunto com RPA. E aí eu estou falando de tudo que é automatização, algumas já antigas, que vocês, se forem de marketing, já conhecem, como disparo de campanha, automação de e-mails, enfim, qualquer monitoração de rede social e alerta caso uma rede social de repente apareça algum termo que você queira. Então, por exemplo, eu vou monitorar as redes sociais da minha empresa aqui da FNC e monitorar Facebook, monitorar Instagram, monitorar o que está sendo falado por aí, monitorar sites de notícias, portais de notícias, e de repente alguém falou alguma coisa da FNC
eu vou mandar um alerta para a pessoa de marketing responsável ou para o diretor comercial, enfim. Eu consigo automatizar também essa monitoração, como eu disse, campanhas, disparos de e-mail, então dá para automatizar bastante coisa e assim liberar os profissionais de marketing para aquilo que eles melhor fazem, né? Que é ser criativos. Então esse é o segundo pilar que eu gostaria de trazer para vocês. O terceiro é a personalização da experiência, né? Nós falamos bastante aqui sobre experiência do usuário. Como que eu posso personalizar isso? Então, em conjunto aí com os dois primeiros pilares, né, que é criação de conteúdo e automação, eu consigo ter vários tipos de campanhas diferentes para a mesma campanha. Então você consegue analisar, né, dados, que seria, esse já seria meu quarto pilar, análise preditiva. Eu consigo analisar uma grande quantidade de dados, né, nosso Big Data, cruzar esses dados e pensar, olha, para esse cliente específico, essa campanha é melhor que tenha um call to action diferente, ou que a cor do fundo aqui do background seja diferente, ou que a imagem seja diferente. É a mesma campanha, eu tenho várias opções e de acordo com cada cliente eu mostro uma estrutura diferente, mas de repente para a mesma campanha, ou até mesmo uma outra campanha, se for o caso. Né? Então eu consigo, os quatro pilares estão muito amarrados na verdade, mas mostra para vocês como a tecnologia pode automatizar algo que se for feito de forma manual, a olho humano, não consegue de forma alguma ter a mesma produtividade. É impossível para um ser humano conseguir analisar tantos dados de uma forma tão rápida. Né? Na verdade, acho que hoje esse é o principal desafio dos profissionais de marketing. Né? São muitos dados disponíveis, muita coisa. Como que você vai conseguir analisar tanto dado para poder tomar uma ação depois disso em tão pouco tempo? Porque tem que ser dinâmico. Né? E principalmente numa época de pandemia. Como que está a Customer Experience na pandemia? É muito diferente. As grandes empresas, principalmente, estão cortando o orçamento de marketing. As demandas dos nossos clientes também estão se transformando. Né? Então, hoje, um cliente, durante a pandemia, o que ele quer? Ele quer ter um novo canal online, para não precisar ir na loja. Ou quando vai na loja, ele quer que seja de uma forma segura. Ele tá se importando com empresas que de alguma forma estão ajudando nesse momento. Então, até as demandas do nosso cliente mudaram. Então, você precisa estar atento a todas essas informações, a todos esses dados, e por isso a tecnologia consegue automatizar e te dar melhores insights para algumas coisas. Falei muito de teoria, né? Vamos a algumas aplicações práticas para que vocês possam ver como na prática está sendo usado, tá? A mais difundida são os assistentes virtuais, né? Então, vocês já usam isso no celular de vocês, né? Então, a Siri, a Cortana, enfim, o Alexa da Amazon, que muita gente já tem até em casa, mesmo quem não é de tecnologia. Isso são assistentes virtuais, né? Ou seja, o assistente virtual é aquele robozinho, né? Não é o robô, mas é como se fosse um robô que pode simular que o nosso cliente está falando com um ser humano. E aí, quando eu falo de simulação, ele inclusive entende linguagem humana. Esse é o grande barato, né? Ele entende a linguagem humana. Não é necessariamente aquilo que nós víamos antigamente de ser digite 1 para tal opção ou 2 para aquela outra opção. Isso também existe, né, nessas árvores de decisões, mas a tecnologia está muito mais avançada. Ela consegue de fato conversar e simular que o ser humano está conversando com outro ser humano. E o mercado já usa isso amplamente, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, Pizza Hut, American Express, a Natura, a Vivo, a Localiza. O caso mais emblemático, eu acho, do Brasil, que é o Bia do Bradesco, que foi quem começou, né, a popularizar. Com certeza o primeiro a ser popular aqui no Brasil foi o Bia do Bradesco, que foi uma parceria fantástica do Bradesco com a IBM, né? Então, hoje, esses aplicativos embarcaram o assistente virtual para que dê mais agilidade, mais
um desempenho melhor para o nosso cliente ter 24 horas por dia ali alguém para poder conversar, né? E eu trouxe para vocês aqui um exemplo e eu já vou dar um dado bastante interessante sobre esse exemplo. Só assistam primeiro, por favor. Amor, o manual cognitivo funciona mesmo. Olha. Como você viu antes, ele funciona pelo comando de voz. É só você conversar naturalmente com ele. Olha só. Tem uma luz amarela piscando no meu painel. Por favor, tire uma foto da luz acesa em seu painel para que eu possa analisar. Esse alerta indica que o sistema controlador de emissão de poluentes do seu carro está com problema. Caso a luz esteja acesa, o problema está no escape. Se estiver piscando, é no catalisador. Recomendo que você reduza a velocidade e dirija com cuidado até uma concessionária Volkswagen. E você ainda consegue agendar revisões por ele. É demais. Bacana. Agora, um dado interessante. Vocês viram aí o case, né, do Virtus da Volkswagen, que está usando um assistente virtual no seu aplicativo e permite que o motorista converse ali. Então pense na experiência do motorista, né? A FNC também já participou do projeto, né, da Hyundai também, com assistente virtual para o Creta, para outros carros. E aí a mesma coisa, pensem no motorista. O motorista tem uma dúvida sobre a luz do painel, como foi o caso do vídeo aqui. Ele vai ler o manual? Dificilmente ele vai ler o manual, né? Então, se ele tirar uma foto e o manual cognitivo já responder, pensem no ganho que ele vai ter. Ele não tem tempo para ler o manual, às vezes o manual está em casa, ele consegue agendar até mesmo a visita na manutenção usando o aplicativo, consegue saber onde a concessionária é mais próxima usando o aplicativo. Então, vejam o ganho que isso tem. E aí pensem, tentem adivinhar de onde partiu o budget, de onde partiu o projeto para esse tipo de solução. Vocês acham que foi da equipe de TI, de tecnologia? Não foi. Não foi. Quem toca, quem demanda esse tipo de projeto são as áreas de marketing. São as áreas que são interessadas em divulgar a marca, divulgar uma boa experiência, né? Primeiro ter a boa experiência, óbvio, oferecer a boa experiência para o nosso cliente. O cliente que tem uma boa experiência tem a fidelização, tem o boca a boca que indica para outros e você consegue garantir que esse seu cliente tenha uma fidelização maior, uma satisfação maior. Esse tipo de ação sai da equipe de marketing, acreditem, tá? E aqui na tela só uma propaganda rápida. A FNC também tem o seu assistente virtual, que é o Maria Bot, já está aí em diversas empresas. Caso algum de vocês tenha interesse em ter um assistente virtual dentro da empresa de vocês, é só entrar em contato conosco. O Maria também tem um site, mariaresponde.com.br. A gente pode ajudá-los e integrar esse assistente virtual com várias outras coisas, tá? Então, eu tenho um restaurante, eu integro com o seu menu, eu tenho um laboratório, um hospital, eu consigo fazer com que o assistente virtual faça você agendar consulta, agendar exame, fazer já todo o cadastro, enfim. É realmente muito bacana para a experiência do usuário. O assistente virtual é, sem dúvida alguma, o mais difundido uso da tecnologia para a melhor experiência do cliente. Tá? Você pensar numa loja, a loja pode ter inclusive um personal shopper. O cliente entra na loja, vai conversando ali com o bot e o bot vai sugerindo o que ele pode comprar. Né? Isso é muito bacana. Outro uso da tecnologia é a realidade aumentada, a realidade virtual, para também oferecer uma melhor experiência. Muitas marcas já estão trazendo ali nos rótulos o link para um aplicativo, para alguma coisa, e você consegue ter uma realidade aumentada. Esse do exemplo aqui é do Kinder Ovo. Né? O Kinder Ovo, ele vem o bonequinho e agora tem ali
um QR Code, que você abre um aplicativo e você vai ter ali um monte de bichinho, um monte de animal, um monte de personagem, como se estivesse dentro da sua casa, com realidade aumentada. Obviamente que as crianças piram com isso, querem sempre mais, e obviamente que se fidelizam à marca, têm uma melhor experiência e fazem o boca a boca para os amiguinhos, né? Então, a realidade aumentada, a realidade virtual pode sim ter um impacto muito bacana na experiência do seu cliente. E aí, eu estou dando um exemplo do Kinder Ovo para ser mais lúdico, mas você pode ter, por exemplo, uma loja de tintas, que aí ela já pinta a parede da sua casa de várias cores para você ver qual que fica melhor, né? E por aí vai. O céu é literalmente o limite quando a gente fala de realidade aumentada e realidade virtual. Falando de dados, né, eu falei no início que é muito difícil para o profissional de marketing hoje em dia conseguir analisar todos os dados. Aqui dizem que 90% de todos os dados que existem no mundo atualmente foram gerados nos últimos 2 anos. Então, a gente consegue ver, né, perde até um pouco fôlego de quantidade de dados que a gente pode analisar. Como que um profissional vai conseguir analisar isso, né? Então existe tecnologia, existe Big Data, Analytics, que você consegue analisar todos esses dados, fazer cruzamento de dados de mercado, cruzar a venda, cruzar o que o nosso usuário navegou, que menu que ele acessou do nosso site, o que ele comprou. Você pega supermercados hoje em dia, né? Qualquer rede de supermercado já tem um aplicativo para você gerar desconto, mas na verdade ele sabe tudo que você comprou, já te oferece a coisa certa. Já tem um pouco mais avançado, você está com um aplicativo aberto no mercado, ele gera uma promoção só para você, fala, aquele item que você gosta, se você comprar agora está com promoção de X, também experiência, também a propaganda. Então os dados hoje eles conseguem oferecer um poder de decisão valiosos, mas como que a gente faz isso? Sem tecnologia fica humanamente impossível. Um exemplo também prático é o nosso querido Netflix. O Netflix hoje ele usa os seus dados de navegação, vê o tipo de filme que você vê, ou de série que você vê, o tipo de ator, se é suspense, se é romance, se é comédia, e ele gera aquela nossa famosa lista de sugestões. Porque você assistiu Breaking Bad, você pode assistir essa série aqui, porque você gosta disso, você pode assistir aquilo. E cá para nós eles sempre acertam, né? Ou na maioria das vezes eles acertam. Eu sou um fã incondicional aqui de Breaking Bad, sou um fã incondicional de Vikings, então eu assisti muito, né, essas 2 séries. Breaking Bad eu assisti 2 vezes, e aí o Netflix ele realmente, eu trouxe aqui para vocês verem, ele acerta no meu caso aqui, na minha sugestão. Acho que nesse caso aqui 2 filhos, né? Quem tem filhos sabe como é que é. Mas enfim, mas ele acerta. Netflix geralmente acerta, tá? Um outro uso para profissionais de marketing é os DCOs, né? Dynamic Creative Optimization. Então, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, mas hoje um desafio enorme é você ter a campanha certa para o profissional certo, né? Para a audiência certa. E na rede social ou no canal correto. Esse é um grande desafio. Então hoje essas ferramentas elas conseguem analisar todos esses dados, fazer esse cruzamento e conseguem ajudar o profissional a ter a campanha certa, a campanha ideal, para a audiência ideal, no canal ideal. Parece mágica, né? Parece algo futurístico, mas não é. Ele faz na verdade um cruzamento de informações, um cruzamento de informação do perfil daquele profissional, daquela audiência, e fala, olha, para essa audiência é melhor esse tipo de campanha, como eu disse lá no início. Um exemplo prático aqui, né? A IBM tem o IBM Watson Accelerator, Advertising Accelerator na verdade, e esse aqui é um caso real, uma ONG lá nos Estados Unidos que fez uma campanha sobre injúria racial, uma campanha bem interessante, bem bonita, e ela usou o Watson Advertising Accelerator e ela teve um aumento de 113% na sua taxa de clique.
né? 81 variações de campanha. Então, vou explicar para vocês o que é isso. Eles têm a campanha, aí de acordo com quem está acessando, eles vão mudar o título, vão mudar o clique ali, o call to action, vão mudar o fundo, vão mudar a imagem, eles vão aumentando a conversão simplesmente porque estão conseguindo um approach mais personalizado. Nesse caso, 69% a mais de conversão. Então é um dado extremamente significante. Extremamente significante. Você conseguir personalizar a experiência do seu cliente. Mandar a campanha certa, seja por e-mail, seja por rede social, mas para a pessoa certa. Esse é um caso também real, tá? Para finalizar, né, algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui só para raciocínio, para a gente raciocinar junto. Não dá para negar a tecnologia, né? A gente vive num mundo hoje que tem gente negando umas coisas tão óbvias, mas vamos deixar isso para lá. Falando de tecnologia, não dá para negar que a transformação digital vai impactar o seu negócio ou a sua profissão, né? Eu tenho essa brincadeira que eu falo aqui em todas as minhas apresentações. Você negar que a tecnologia, que a inteligência artificial, que a transformação digital vai impactar o seu negócio é traçar um paralelo com uma pessoa que está andando a pé numa rodovia e acha que nunca vai ser atropelada. É a mesma coisa. Uma hora ou outra vai acontecer. Então estejam atentos. Estejam atentos. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é o que de fato é inovação. O que é inovação e o que é apenas uma boa ideia. Então eu trouxe também uma definição, porque assim como a definição que eu fiz sobre transformação digital, não existe uma resposta pronta, não existe uma resposta absoluta, existem diversas opiniões. Essa minha, ela converge com as opiniões das maiores autoridades em inovação, então também eu acredito que vocês possam encontrar definições muito parecidas por aí. Na minha concepção, inovar é fazer algo diferente. Porém, não necessariamente você precisa inventar algo. Não necessariamente você precisa inventar algo. Eu trouxe o exemplo do iFood. Ele não inventou o delivery. Ele só fez o delivery de uma forma diferente. Eu trouxe o 99 ou Uber. Ele não inventou o transporte. Ele só fez de uma forma diferente. Então, para mim, inovar é fazer algo diferente, de uma forma diferente. Porém, você precisa necessariamente gerar redução de custo ou aumento de receita. Parece meio frio essa minha definição, mas vamos lá. Pensa no iFood, o que ele gerou? Pensa no 99 Táxi, o que ele gerou? Pensa no Uber, o que ele gerou? Ah, mas na minha empresa, se eu quiser simplesmente automatizar o envio de e-mails, eu estou reduzindo o custo. E muito provavelmente eu vou ser mais assertivo, vou trazer mais cliente, vou fidelizar o meu cliente e vou trazer receita. Ah, mas eu estou fazendo isso só para fidelizar meu cliente. Meu amigo, se você está fidelizando o seu cliente, você está trazendo receita. Você pode, lembra que eu falei lá atrás? Customer Experience, Cross-Selling, Upselling, você pode trazer mais receita. Fora o boca a boca que ele pode fazer e você vai trazer mais receita. Então não necessariamente diretamente, mas de alguma forma indireta, quando você inova, você precisa pensar quem paga a conta disso. O que vai trazer de impacto? Você vai gerar redução de custo? Vai gerar aumento de receita? Nenhum nem outro? Aí dificilmente a sua empresa vai te apoiar nesse seu projeto de inovação e transformação digital. Dificilmente. Às vezes, isso é importante, às vezes você não tem impacto nenhum direto, mas você quer falar para o mercado que você é inovador. Você acha que se você colocar no mercado que você fez algo de inteligência artificial, você vai chamar atenção e vai trazer mais clientes. Ou seja, você está trazendo receita. Então pensem sempre
como que eu vou fazer que essa conta se pague. Tá? Esse é meu conceito de inovação. É fazer algo de uma forma diferente, mas que gere redução de custo ou aumento de receita. Se não gerar nenhum nem outro, para mim é só uma boa ideia, não é inovação. E muito importante também, inovação não é inventar problema. Não é problema que não existe que eu estou inventando, né? Então, eu não quero uma inovação aqui para usar um drone para levar um hambúrguer que eu pedi pelo meu iFood. Legal, no futuro pode ser bacana. Hoje, os motoboys funcionam bem, aí não precisa, né, que um drone venha trazer o meu hambúrguer. Para mim isso é invenção de problema. E para finalizar, algumas dicas importantes para vocês que estão começando essa jornada. Primeiro, a empresa tem que ser aberta à mudança. A empresa tem que ser aberta, tem que ter a cultura de transformação digital. Se a empresa não tem essa cultura, vocês serão podados. Então vocês precisam, aos poucos, né, ir persuadindo os líderes, caso eles não sejam abertos, porque você precisa do apoio dos seus superiores para poder pensar em inovar nessa área. Uma outra coisa importantíssima, marketing tem que participar. Os profissionais de marketing, eles têm que se atualizar. Não precisa ser um cientista de dados. Precisa apenas entender que a tecnologia é uma aliada. E aí eu já vou para outra dica. A tecnologia não é a solução, é o meio. Então a tecnologia não vai substituir você. A tecnologia vai te ajudar a tornar o seu trabalho mais nobre ainda, que já é muito nobre. Você vai ter tempo de pensar, tempo de ser criativo e parar de perder tempo com coisas que podem ser automatizadas, por exemplo. Então, marketing tem que participar. Campanhas podem ser melhoradas e automatizadas. Como o profissional de marketing vai saber disso se ele não estiver atualizado sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e como a tecnologia pode ajudá-los? Então, profissionais de marketing que estão aqui hoje, que estão nos assistindo, se atualizem, busquem informações. E para finalizar, pensem grande, sempre pensem grande, mas comecem pequeno. Quando você começa muito grande, você chama muito atenção, você exige muitas vezes mais recursos humanos e financeiros envolvidos, e se o resultado demorar um pouquinho para aparecer, você vai ser cortado, o seu projeto pode ser cortado, a sua inovação pode ser cortada, a sua ferramenta que você pediu e lutou para usar pode ser cortada. Então tentem começar pequeno para trazer um pouco de ganho e aí você vai justificando a completa transformação do seu setor de marketing ou customer experience em sua empresa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi isso que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Na tela vocês podem encontrar meu QR Code para o meu LinkedIn. Eu estou à inteira disposição, completa disposição. Podem perguntar, podem tirar dúvida. Trago aqui também o site da FNC e o site das 3 empresas que a FNC, né, são do grupo FNC, que é o Estudo Nota 10, que é um programa de bolsas de ensino muito bacana, principalmente nos tempos atuais. Então você que de repente está numa escola pública, quer uma oportunidade de estar numa escola particular, numa escola privada, com 50% de bolsa, entra lá, confere os nossos parceiros. abceducação.com.br, nossa aplicação também para educação, melhorar a comunicação entre pais, alunos e escola. E o mariaresponde.com.br, que é o nosso assistente virtual. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados também no canal da FNC, porque tem muito mais conteúdo bacana pra gente. E até a próxima!